sou a Dayana, estamos aqui para mais uma live, para mais uma transmissão ao vivo. Eu estou aqui todos os dias com vocês, exceto aos sábados, trazendo, a palavra de Deus. Nós estamos todos os dias lendo a Bíblia. Eu me comprometi aqui com vocês, com este canal, de ler a Bíblia desde o começo, para a gente de fato conseguir entender o que está escrito na palavra de Deus, tá? Com o intuito de buscar mais por Deus, saber mais sobre Deus, se aproximar dele, né? Ficar mais sensível ao toque do Espírito Santo, saber como agradar a Deus, saber qual é o propósito de Deus para essa humanidade, né? Para nós. Afinal de contas, Deus ele tem um propósito com a humanidade, ele sempre teve, né? A humanidade que se afastou de Deus, mas Deus ele tem um propósito com a humanidade. E a melhor forma da gente descobrir isso é lendo a palavra de Deus. Deus ele definitivamente não deixou a Bíblia para a Bíblia ser só um livro que fica de enfeite ou que a gente lê de vez em quando, né? Nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? E a melhor forma da gente fazer isso é lendo mesmo, não tem outro jeito. E assim, é importante que a gente venha ler a Bíblia com calma, né? Ler um capítulo, procurar entender aquele capítulo, depois ler outro e assim sucessivamente, né? E lendo até a gente terminar de ler a Bíblia inteira. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui no canal. Nós começamos a ler o livro de Gênesis, terminamos, depois a gente leu o livro de Êxodo, terminamos ontem e hoje nós vamos dar aqui continuidade e vamos ler o livro de Levíticos, que é o terceiro livro da Bíblia, tá bom? Gênesis a gente viu que Deus fez tudo perfeito, que ele criou todas as coisas, mas o ser humano ele desobedeceu a Deus, né? Então houve aí um afastamento do ser humano, Deus se afastou de Deus, mas Deus continuou com o propósito dele, né? Nós temos uma promessa de uma vida eterna e Deus continuou o propósito dele com a humanidade. O livro de Êxodo, nós vimos que é o livro da partida, foi quando o povo de Israel foi liberto da escravidão que eles tinham no Egito, né? E nós vimos que tudo o que aconteceu foi sobre a permissão de Deus. E sempre é assim, as coisas elas acontecem sobre a permissão de Deus. Tudo que acontece no mundo, na nossa vida, por mais que pareça que essa coisa é muito, ruim, muito difícil, é tudo sobre a permissão de Deus, tá? Então, o que nós devemos fazer é ter fé, acreditar que Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele sabe, e nada vai fazer com que o propósito de Deus não seja cumprido na nossa vida. Mas nós precisamos também abrir o nosso coração, buscar por Deus, né? Para que Deus de fato, para que a gente seja sensível ao toque do Espírito Santo e veja o agir de Deus na nossa vida, né? Então hoje nós vamos iniciar o livro de Levíticos. O livro de Levíticos, ele mostra a santidade de Deus, né? Mostra que Deus é um Deus santo, que nós precisamos, o povo, né? Esse livro ele fala do povo de Israel, que o povo ele tinha que se santificar, que ele tinha que se arrepender, para Deus estar ali no meio deles, para Deus trabalhar ali com eles, né? O povo, ele tinha que ser um povo separado, um povo diferente, aonde o mundo pudesse olhar e ver uma diferença naquele povo. As pessoas que servem a Deus,
elas têm que ter o quê? Um diferencial. Elas têm que ser diferentes. Não porque elas são melhores do que os outros, porque ninguém é melhor que ninguém, mas porque Deus é santo e nós devemos nos refletir nele, né? Nós devemos se espelhar em Deus. Então nós devemos buscar por santidade. Então esse livro de Levítico, a gente vê isso. A gente vê Deus mostrando, Deus ele já mostrou, aliás, a sua soberania, mas o reconhecimento das pessoas, né? A santidade de Deus e como Deus estava educando aquele povo, né? Ainda não tinha Jesus, Jesus não tinha feito o sacrifício perfeito, então Deus estava educando aquelas pessoas para mostrar que servir a Deus é algo sério, que Deus ele traz proteção, ele traz bênçãos, ele traz sabedoria, ele dá dons. Então esse livro ele fala sobre isso, tá bom? E vamos lá, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra em Levíticos, número 1. Se você não estiver com a Bíblia, não tem problema, você vai ouvindo. É muito bom da gente ouvir a palavra de Deus. Aí a gente começa a imaginar, a ilustrar aquela cena que a gente está criando sobre o que a gente está ouvindo. E você pode também pegar um papel e uma caneta e ir anotando o que você está entendendo. Você vai ajudar o seu cérebro a memorizar mais, né? Você vai aprender melhor e você pode usar isso para evangelizar a vida de pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar uns 10 segundinhos para você que vai pegar papel e caneta, tá bom? E eu sempre tiro um tempinho aqui, gente, na live para ler os comentários de vocês. Eu acho muito importante ler os comentários, né? Afinal de contas, vocês estão falando, às vezes vocês buscam por respostas, né? Então, eu sempre gosto de ler o comentário de vocês. Eu acredito também que vocês podem edificar a vida de alguém com um comentário. Afinal de contas, eu vou ler seu comentário. Às vezes é uma coisa que alguém que vai assistir a live gravada precisa ouvir, né? Deus pode usar você dessa maneira. Também os comentários servem para você tirar suas dúvidas. Às vezes eu vou ler alguma coisa aqui, você vai ficar com dúvida e você pode perguntar que eu também irei responder você, tá bom? Então, boa noite a todos que estão entrando na live. E se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Você pode fazer a pergunta aqui, tá bom, gente? Vou iniciar aqui a leitura. E boa noite a todos, a paz a todos. Tem uma pessoa que é do Ceará, o Felipe, seja muito bem-vindo. Todos que quiserem também deixar um nome aqui para oração, pode deixar o nome, que eu estarei orando por você. Vamos lá, vamos começar aqui. E depois eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá bom, gente?
Vamos lá, gente. Levítico número 1, tá bom? O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios: animais completamente queimados no altar. Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado, do seu rebanho de ovelha e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim que seja aceito como sacrifício, para conseguir o perdão dos seus pecados. Então, naquela época, o povo, para fazer a expiação, para tirar o pecado deles, eles precisavam transferir o pecado deles para o animal. Era dessa forma que eles faziam ali, que eles pediam perdão pelo pecado deles. Era assim que eles conseguiam o perdão pelo pecado, naquela época, tá, gente? Hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar, que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. O sacerdote acenderá o fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, e também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura, que cobre os intestinos, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício, que se tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferecer ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois, tirará o papo com que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas, que fica no lado leste do altar. Então, pegará a ave pelas asas e abrirá sem partir suas 2 partes, e o queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício, que tem um cheiro agradável ao Senhor. Então, esses sacrifícios, eles eram completamente queimados para o perdão do pecado. Deus, com isso, ele mostrava que o pecado, ele era uma coisa muito séria e que ele trazia consequências sérias também. Então, eles precisavam fazer isso para o perdão, dos pecados. Hoje, nós não temos mais que fazer isso, porque Jesus, ele cumpriu essa lei. Por meio de Jesus, hoje, nós temos o perdão, tá bom? Mesmo as pessoas, os judeus,
que não acreditam, né, em Jesus, não acreditam que Jesus foi o sacrifício perfeito, mesmo eles não fazem mais esses sacrifícios, tá bom? Hoje, o ser humano, na verdade, ele nunca foi capaz de cumprir toda a lei. Para cumprir a lei, nós precisamos de Jesus Cristo. Então, hoje em dia, mesmo quem não acredita que Jesus foi o sacrifício perfeito, eles não fazem mais isso. Isso era uma coisa que Deus estava ensinando aquele povo. Deus estava ensinando a sua santidade, ele estava levando as pessoas ao arrependimento. O pecado era uma coisa que trazia sérias consequências. E essa oferta, ela tinha que ser totalmente eliminada, totalmente queimada. O pecado, ele precisava ali acabar com aquele pecado. Então, era dessa maneira que eles faziam isso, tá bom? Se você tiver com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida. Agora eu vou passar aqui as informações que eu sempre deixo anotadinhas, tá bom? Então, olha só, o pecado custa caro. O animal inocente morria no lugar do pecador. Isso nos ensina que o pecado traz morte e não pode ser tratado como algo leve. Deus, ele estava ensinando isso para aquelas pessoas desta forma. Necessidade de um substituto. O israelita colocava a mão sobre a cabeça do altar, simbolizando a transferência de culpa. Isso aponta para Cristo, que ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Entrega total a Deus. O animal era queimado por completo, holocausto. Isso mostra que Deus merece nossa vida inteira, não só uma parte dela. Obediência agrada a Deus. O cheiro agradável não era pelo animal, mas pela fé e obediência de quem sacrificava. Deus se agrada de um coração humilde e obediente. Jesus é o sacrifício perfeito. Os animais eram apenas símbolos em Cristo. O sacrifício foi o único, eterno. Hoje vivemos pela graça, não pela repetição de rituais. Então, hoje em dia, nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios, tá bom? Mas antigamente era feito dessa forma, tá bom? Então, esse foi Levíticos número 1. Agora nós vamos ler Levíticos número 2. Deixa eu ver se alguém ficou aqui com alguma dúvida. Não, ninguém ficou com dúvida. Todos que me deram boa noite para vocês também. Sejam muito bem-vindos, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês querem verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, saber o que está escrito na palavra de Deus, se inscreve aqui no canal. Todos os dias eu estou trazendo lives e as lives, elas são sobre o que está na Bíblia, tá bom? Não é sobre o que eu acho, sobre o que eu penso, sobre o que eu sou, é sobre o que está na Bíblia. Então se inscreve aqui no canal. E agora nós vamos ler Levíticos número 2. Vamos lá. Ofertas de cereais. Quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois, misturar o azeite e incenso na farinha. Ele a entregará aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar para lembrar que a oferta é toda dada a Deus. É uma oferta de um alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão.
É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente a Deus, o Senhor, essas ofertas de cereais. Entregue ao sacerdote e eles levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta é toda dada a Deus. É uma forma de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Deus, ele queria algo puro, né? Então, ele não queria o fermento nem o mel. Ofereça ao Senhor cereais que foram colhidos primeiros, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com seu povo. O povo de Deus, ele representa o sal, porque ele tem que ser um povo diferente, separado, temperado, né? Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereal for oferecida a Deus, o Senhor, leve os grãos de espigas verdes, esmagados e torrados no fogo. Ponha azeite e incenso em cima dessa oferta. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Nós devemos, ter o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, né? E o incenso, ele é como se fosse as nossas orações que são levadas a Deus. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Então, essas ofertas, elas vinham de primícias também, né? Elas vinham para que as pessoas tivessem um reconhecimento de que tudo vinha de Deus. Era uma forma de gratidão e era uma forma também de sustento dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles comiam dessa oferta. Então era uma forma de agradecimento, de amor ao próximo, porque os sacerdotes, eles se alimentavam disso, tá bom? Então deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei. Então tá aqui, ó. Deus valoriza nossa dedicação no simples. Não era só animal caro, mas até a farinha e azeite. Deus se agrada quando damos o melhor do que temos, mesmo sendo pouco. Santidade no que oferecemos, nada de fermento. O fermento, ele representava o pecado. Precisamos nos apresentar diante de Deus com coração sincero, não contaminados. Nossa vida deve ter sal, o cristão deve ser fiel, firme na aliança e dar sabor ao mundo. Viver no Espírito e em oração, o azeite e o incenso nos lembram que só agradamos a Deus cheio do Espírito Santo e com a vida em oração.
A oferta ensina que Deus se agrada da nossa adoração pura, sincera, temperada com fidelidade, cheia do Espírito e em constante oração. Então, esse foi o capítulo de número 2 de Levíticos. Até agora ninguém está ficando com nenhuma dúvida. Então, nós vamos ler aqui o capítulo de número 3. Deixa eu tomar aqui mais um pouquinho de água. Quando um homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os 4 lados do altar com o sangue, e um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento. Toda a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins com a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado, ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins e a gordura que cobre e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento a Deus, o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal, e os 2 rins, e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar, como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso, os israelitas, em todos os lugares de onde morarem, não comerão nem a gordura, nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. Então, aqui, essas ofertas, elas eram uma oferta de paz. Elas eram uma oferta, para agradar a Deus. Era um sacrifício também, Mostra que as coisas de Deus, elas são sérias. Mostra também a santidade de Deus. E mostra também que depois as pessoas, elas iam comer dessa oferta. Elas iam ceiar, por exemplo, juntas, Isso mostra também o relacionamento com pessoas, o amor ao próximo. Então, a pessoa que fazia aquela oferta, ela fazia para Deus e com amor ao próximo também. Então, Deus, ele foi mostrando isso, para as pessoas daquela época desta forma. Dessa forma que as pessoas precisavam fazer. As ofertas, os sacrifícios. E tudo isso apontava para Jesus, que é o sacrifício perfeito.
Imagina se até hoje a gente tivesse que fazer todo esse ritual, né? Matar os bichos, queimar, saber o jeito, né, que tinha que fazer. Imagina só. Então Deus, ele não quer isso hoje. Hoje Deus quer que verdadeiramente as pessoas venham, quando forem em caso de pecado, se arrepender de coração, pedir perdão de coração, ter um coração aquebrantado, ajudar ao próximo, tendo amor no coração, buscar santidade, né? Buscar fazer as coisas que agradam verdadeiramente a Deus. Ser uma pessoa que segue o exemplo de Deus, faz as coisas de Deus, né? Ser uma pessoa separada. E a transformação, ela vem pela fé. Ela vem por nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, né? Da gente ler a palavra, da gente orar todos os dias. A gente vai alimentando a nossa fé e se enchendo do Espírito Santo. Então a fé, ela é como uma raiz de uma árvore. E os frutos dessa árvore é a nossa santidade. A santidade é os nossos frutos, né? Então a fé é como a raiz. E a nossa santidade, ela é o fruto da nossa fé. Então é dessa maneira que hoje Deus quer que a gente faça. Hoje nós não precisamos mais fazer esses rituais, essas coisas. Hoje nós temos que procurar viver desta maneira, tá bom? E bom, gente, nós estamos começando agora, né, com o livro de Levíticos. E agora eu vou passar para vocês as informações que eu deixei anotadinho aqui do capítulo de número 3. Então vamos lá, Levíticos 3. E eu já vou tirar um tempinho para ler os comentários de vocês, tá bom? Então, olha só. A paz com Deus tem um valor. O sacrifício mostrava que a verdadeira paz com Deus exige entrega, reconhecimento de que Ele é santo. Hoje, Jesus é o sacrifício perfeito que nos dá essa paz. A paz gera comunhão com os outros. Parte do animal era comida pelos ofertantes e família, mostrando que a paz com Deus gera harmonia e celebração com pessoas ao nosso redor. Gratidão é fundamental. Diferente do holocausto, sacrifício por pecado, a oferta pacífica era um agradecimento ou cumprimento de um voto, ensinando que devemos sempre reconhecer as bênçãos de Deus.
Entrega sincera e intencional. Queimar parte do animal para Deus simbolizava dedicação total, sinceridade no coração. Hoje, isso se traduz em nossa vida de obediência, oração e serviço. Deus aprecia o simples e o melhor. Não precisava ser um animal caro. O importante era a intenção e a qualidade da oferta, apontando para a sinceridade do coração diante de Deus. Então, assim, as pessoas, né, mesmo sendo uma oferta de paz, quando a gente vai fazer, né, as coisas para Deus, nós devemos ter uma dedicação. A gente tem que se dedicar, a gente tem que dizer não, né, para as vontades da nossa carne. Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, mas hoje nós devemos fazer o quê? A nossa parte para a gente andar em comunhão com Deus, né? Nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar as coisas de Deus, porque esse mundo, ele tá cheio de opções, por exemplo, né? O mundo, ele tá cheio de opções. Então, se você é uma pessoa que não busca as coisas de Deus, o seu coração, ele vai indo para longe de Deus, porque você vai se alimentando com coisas do mundo. Então, a melhor maneira da gente viver equilibrado, da gente buscar ser uma pessoa mais pacífica, vai tomar as melhores atitudes é buscando por Deus, é procurando viver se santificando, né, para buscar uma vida com Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente se torna mais sensível ao toque do Espírito Santo. A gente consegue ter um discernimento do que é bom, do que é ruim. Deus, ele vai derramando dons, talentos nas pessoas. Então nós precisamos viver dessa forma. Deus naquela época, ele mostrou que as pessoas, por si próprias, elas não conseguem cumprir essa lei. Porque mesmo aquelas pessoas cometendo um pecado, elas depois iam falar que ia se arrepender, ia matar um animal, mas depois elas iam cometer outro pecado, né? Então Deus, ele quer hoje uma transformação do nosso coração. Ele quer que nós procure, né, viver em obediência a ele, em comunhão com ele, orando, buscando, negando o seu eu. É isso que Deus quer. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você renuncia os desejos da sua carne, do seu comportamento, do que é o contrário de Deus, mais você vai se transformando. E mais você vai tendo a verdadeira alegria de Deus, né? Porque não adianta você buscar por coisas deste mundo, ilusões desse mundo. Tem tantas pessoas que conquistam tantas coisas deste mundo e vivem vazias, vivem cada vez pior, porque o ser humano, ele precisa de Deus. Todas as pessoas precisam de Deus. Não significa que você vai viver uma vida que você vai ficar muito rico, muito rica. Não é isso. Mas você vai encontrar paz interior. Você vai começar a ter mais habilidades, né, para conviver com problemas, para lidar com situações. Você vai ter amor ao próximo, você vai ser sensível ao toque do Espírito Santo até para falar com as pessoas, o seu comportamento. E tudo isso vai te trazendo uma paz interior. Você vai se afastando do mal. Então, Deus quer que o povo de Deus seja um povo diferente, que a gente venha ter o tempero desse mundo, né? A gente venha ter paz mesmo em momentos de aflições, de quando tudo tá dando errado, sabe? Quando as coisas não estão indo bem,
você encontrar aquela paz, você ter aquela paz. Para isso que nós temos que buscar Deus verdadeiramente, né? Então agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Boa noite, a voz da Bíblia. Bom sábado. Gente, hoje é sábado. Hoje é cedo, né? Obrigada por estar aqui. Imagina, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu estou fazendo de todo o meu coração, tá sendo muito bom para mim também. Boa noite a todos os irmãos presentes. Dayana, o que você acha dos padres e das freiras? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu não sei como que é ser padre ou ser freira. Eu nunca tentei ser freira, por exemplo, né? Mas pelo que eu entendo, né, de ser freira, padre, por exemplo, são pessoas que se separam, né, para viver para Deus. Então, assim, eu acho que são pessoas, são seres humanos, né? Que eles podem errar, porque nós não somos perfeitos, né? E que eles estão procurando viver em santidade para Deus. Acredito eu que eles procuram seguir a palavra de Deus, né? Ter pensamentos em Deus, atitudes em Deus. Eu acredito que é isso, né? Eu nunca tentei ser freira, eu nunca fui para uma escola de freira, mas pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço, são pessoas que procuram viver em santidade, né? Em fazer as coisas que agradam a Deus. Mas eu, para ser bem sincera, eu não poderia julgar ninguém, mesmo que eu soubesse, né? Algumas coisas assim. Mas também eu nunca, por exemplo, conversei com uma freira. Eu não sei como que é a atitude, né, das pessoas, mas eu também não poderia julgar, mas pelo que eu entendo, é uma atitude bonita de se separar para Deus, de buscar conhecer as coisas de Deus, né? Entregar a vida dela para Deus. Então, acredito que é uma coisa bonita, pelo que eu fiquei sabendo que é ser freira ao meu entendimento até hoje, mas eu não tenho um estudo profundo sobre essa religião, não tenho, tá bom? Mas eu acredito que todas as pessoas, mesmo que não sejam freiras, padres, elas têm que procurar viver em santidade, viver em fazer as coisas que agradam a Deus. É a melhor maneira da gente viver aqui nesse mundo e o fruto da fé é isso, é a santidade, né? Nós não vamos para o céu pelas nossas obras. Não é porque você é uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa boa, que a gente, por exemplo, vai para o céu. Não é isso. Mas uma fé sem obras, ela é morta. Então, os frutos da nossa fé é a nossa santidade. Então, todas as pessoas, independente delas ser freiras ou padres, nós temos que buscar por santidade. Isso é um espelho da nossa fé, né? Então, todas as pessoas devem buscar por isso. Olá, boa noite, Deus lhe abençoe, amém. Que Deus abençoe você também. Boa noite. Dayana, você conhece os Mormons? O que significa para si? Gente, eu não conheço, mas recentemente eu vejo aqui no YouTube, eu vejo um comercial, né, que fala, é uma moça, já vi com duas moças também, elas falam que elas querem dar um livro, né, de Mormons, mas eu não conheço, gente, então eu não tenho autoridade nenhuma para falar, porque de fato eu não conheço. Eu vou até anotar aqui o nome para depois eu pesquisar sobre Mormons.
mas eu não conheço, tá? Então, eu não sei. Hoje ainda é sexta. Eu perdi minha esposa e eu chorei muito. Iveson, eu vou orar por você, tá bom? A verdadeira força, o verdadeiro consolo, ele só vem de Deus, né? Só buscando em Deus, Deus te fortalecendo, só Deus pode te fortalecer. Eu irei orar por você, mas se apegue muito com Deus, né? Leia a palavra, Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus, né? E só Deus pode consolar o seu coração. Mas eu estarei orando por você, tá bom? Aqui já é sábado na Europa. Ah, tá. Imagina. Eu anotei aqui seu nome e estarei orando por você. Boa noite, você é missionário? Eu sou uma discípula, tá, de Jesus. Eu leio a palavra aqui no meu canal, eu leio a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia capítulo por capítulo diariamente. Só de sábado que eu não faço isso, de entrar aqui na live, porque, gente, a live, ela querendo ou não, assim, ela dá um pouquinho de trabalho, né? A gente tem que ligar uma luz, a gente tem que conversar. Eu faço todo um estudo, né, sobre o que eu vou ler aqui para vocês. E então de sábado eu procuro ficar com a minha família. Todos os dias eu fico com a minha família, né? Mas de sábado eu procuro fazer um dia diferente, mesmo que eu busque a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não me conecto aqui com vocês no YouTube, tá bom? Bom, eu vou ler aqui mais um capítulo, tá bom? Do livro de Levíticos. Agora nós vamos ler o capítulo de número 4 de Levítico. Vamos lá. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo, sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. E olha só, gente, teve uma pessoa aqui que perguntou, né, o que eu achava de freiras e padres. E a palavra de Deus aqui confirma, né, até o que eu falei, porque são seres humanos, né? Eles estão o quê? Eles podem também errar, né? Assim como nós, mas eles buscam por santidade, assim como os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram pessoas que Deus, ele deu uma autoridade grande sobre eles, né? Eles que faziam os rituais, eles que cuidavam dos serviços de Deus, do tabernáculo, mas Deus, ele deixou
um jeito deles fazerem a expiação do pecado que eles pudessem cometer. Então, todas as pessoas, elas podem pecar. Claro que Deus, Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer dar um despertinho com Deus, por exemplo, assim, eu vou pecar porque depois Deus vai me perdoar. Deus, Ele sabe que você vai pensar dessa maneira. Mas até os sacerdotes, que eram pessoas que Deus levantou, né? Eles poderiam pecar, assim como as freiras e os padres também. A diferença é que eles buscavam, né, por santidade. E nós devemos ser assim. Hoje nós devemos ser como os sacerdotes. A gente pode pecar, a gente pode errar, a gente não é perfeito. Por mais que a gente leia a Bíblia todo dia, que a gente ore todo dia, a gente pode errar. Tem pessoas que vão nos julgar? Sim. Só que nós devemos buscar viver em santidade, se arrepender, né? Procurar saber o que agrada a Deus, viver em comunhão para ter mais sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Mas aqui Deus, ele está mostrando como que os sacerdotes, aquelas pessoas, né, que foram levantadas por Deus, podiam fazer a expiação do pecado. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas. Mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos, e os levará para fora do acampamento, até um lugar puro, onde são jogadas as cinzas, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Neste caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício a fim de tirar o pecado, e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Então, como que a gente hoje reconhece? Nós somos seres humanos, nós somos limitados, né? Então, às vezes acontece o que? Você tem orado, você tem buscado por santidade, só que sem querer você toma uma atitude na sua vida e depois o próprio Espírito Santo, ele te mostra que você errou. Ele te mostra que aquilo ali não foi legal. Então Deus, ele mostrava uma forma de você fazer aquela expiação daquele pecado. Hoje a gente faz por meio de mudar a nossa atitude, de pedir desculpa, de pedir perdão para Deus, de mudar nosso comportamento. Mas por mais que nós procuramos viver em santidade, em agradar a Deus, nós somos seres humanos. Muitas vezes pode ser que a gente erre, que a gente peque e passe despercebido, mas o importante é que a gente esteja sensível ao toque do Espírito Santo e venha mudar as nossas atitudes, né?
Ali na presença do Senhor, os líderes porão a mão na cabeça do animal e o matarão. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes, em frente da cortina, no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar. E fará com esse animal o mesmo que fez com aquele que ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez o outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e, na presença do Senhor, o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar onde o animal são queimados, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. Se uma pessoa do povo, sem querer quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeitos. Para tirar o pecado que cometeu, a pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e do lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados, ela matará a ovelha como um sacrifício para tirar o pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como costuma fazer a oferta de paz. O sacerdote tirará a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Então, o pecado tem consequências, mesmo sem querer. Mesmo que você, vamos supor, ou aquela pessoa daquela época, cometa um pecado sem querer ou sem saber, o pecado ele tem consequências. Por isso que é tão importante a gente viver em vigilância, a gente viver em oração, a gente buscar por santidade,
para a gente ser sensível ao toque do Espírito Santo e evitar o pecado. Porque o pecado, não existe pecadinho, pecadão, não existe pecado escondido para Deus, não existe pecado. Tem pecado que é sem querer, que a pessoa faz sem querer, mas às vezes por quê? Porque ela não está sensível ao toque do Espírito Santo. Então, o pecado, ele gera uma consequência, independente de tudo. Deus proveu um caminho para o perdão. O sacrifício era um meio de reconciliação, apontando para Jesus. Então, hoje, todas as pessoas, por mais que elas pequem, independente do pecado que ela cometeu, Deus, ele liberou o perdão. Deus, ele sempre abriu um caminho para a pessoa ter ele na vida dela. E hoje não é diferente. Hoje é por meio do nosso arrependimento sincero. Quando verdadeiramente a pessoa, ela se arrepende do pecado, Deus, ele perdoa, tá bom? Intercessão importa. O sacerdote intercedia pelo povo, mostrando que podemos precisar de oração e apoio espiritual. E hoje o nosso sacerdote é Jesus. O nosso grande sacerdote, ele é Jesus, né? Por meio de Jesus, nós temos o perdão. O perdão, ele é liberado para todos, desde que seja de coração. Mas é muito importante também, né? É louvável que você tenha um relacionamento com Deus, que você ore para Deus todos os dias. Mas é muito bom também você pedir para as pessoas orarem por você, né? É muito bom. Precisamos reconhecer o erro, admitir que pecamos e o primeiro passo para receber o perdão. Então, nós temos que admitir que erramos para se arrepender. E nós também temos que ter humildade, porque como nós somos falhos, como nós somos limitados, nós somos seres humanos, vai ter vezes que nós vamos errar, vai passar despercebido, só que às vezes alguém vai perceber e Deus vai usar essa pessoa para corrigir você. Então nós temos que ser humildes para ouvir as pessoas também, né? Porque nós somos limitados, nós somos falhos e pode sim acontecer, como acontecia naquela época, de você errar, de você pecar e Deus usar alguém para te alertar que você está errado e você vai o quê? Mudar, você vai se arrepender, você vai pedir perdão e por meio de Jesus, que foi o sacrifício perfeito, você vai ser perdoado, desde que você se arrependa de coração. Jesus cumpre tudo, ele é o sacrifício perfeito que quita todos os nossos pecados de maneira definitiva. Então Deus, ele presenteou todos os seres humanos com o perdão, com o sacrifício de Jesus. Basta você aceitar esse presente. E como que você aceita? Por meio do seu arrependimento sincero, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar a sua dúvida aqui. Gente, eu vou me ausentar da live, mas é coisa assim de poucos minutinhos, tá bom? Eu já volto.
Gente, voltei. Tava virando a câmera aqui, o botão indo muito rápido. Mas eu voltei, tá, gente? Bom, alguém ficou com alguma dúvida sobre o que nós lemos? Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês, tá bom? Quero voltar para os caminhos de Jesus e voltar, iniciar com ânimo, me ajude em oração. Quero uma palavra profética do Espírito Santo, diz a Maria. Maria, eu vou orar por você, tá bom? Eu coloquei aqui seu nome, mas olha, saiba que a melhor maneira de você voltar para Deus, né, voltar para Jesus, é você buscando por Ele, né? É você tendo o hábito de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, de orar, né? Você está aqui também, você está ouvindo a palavra de Deus, isso é muito bom. E uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu também, às vezes eu fico querendo, sabe, saber, né, o que Deus tem para falar para mim, o que Ele quer para falar para mim, o que pode acontecer. Eu não vou mentir, não, eu tenho essas coisas também. Só que muitas vezes nós, quer dizer, sempre nós precisamos buscar por Deus para Deus ir transformando o nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade. Ele vai nos enchendo de sabedoria. Você está dizendo que você quer voltar para Jesus, então você sabe que quando você vivia ao lado dele, você era uma pessoa mais feliz, mais em paz. Você sente falta disso, né? Então você tem que buscar por isso, né? Nós não temos que, claro que pode acontecer de vir uma profecia, Deus ele pode até nos abençoar com esse dom profético, só que nós devemos procurar moldar o nosso coração. Nós devemos buscar pelas coisas de Deus, né? E Deus ele vai trabalhando. E isso, claro que eu vou orar por você, mas você tem que se voltar para ele. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que conversar com Deus a todo momento. E Deus, gradativamente, você vai se enchendo com o Espírito Santo, tá bom? Boa noite, Deus acima de tudo, a paz de Deus. Você é de qual igreja? Olha, ultimamente eu não frequento nenhum prédio, né, de igreja. Eu não frequento nenhum prédio. Hoje a minha maneira de buscar a Deus tem sido lendo a palavra todos os dias, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias e eu me reúno aqui com vocês no YouTube e com minha família também, né? E procuro melhorar como pessoa todos os dias. Eu acho muito importante a gente se reunir para falar de Deus, para levar o amor de Deus para as pessoas. Nós somos a igreja, né? Mas isso não nos limita de, por exemplo, ir a um prédio onde tem mais pessoas, né? Mas no momento eu não vou para nenhuma igreja. Eu ia numa igreja, só que, claro que na igreja é normal ter pessoas com defeitos, porque as pessoas elas têm defeitos, inclusive eu tenho defeitos, né? Mas eu ia numa igreja que ela fugia muito do que está na Bíblia. Então eu acabei parando de ir para essa igreja. O que me fez
ler a Bíblia todos os dias e tem me feito muito bem, tá bom? Mas eu não vou em nenhum prédio de igreja. Clóvis pediu oração. Eu irei orar por você, tá bom? A abundância da graça e o dom da justiça te fará reinar em vida por um só Jesus Cristo, Senhor. Bom, gente, e essa foi a live de hoje, tá bom? Eu amaria ficar aqui mais com vocês, só que eu tenho um delivery e acabou de sair um pedidinho aqui no meu delivery, mas eu fiquei muito feliz que hoje nós começamos a ler o livro de Levíticos e nós conseguimos ler 4 capítulos, foi uma bênção. E amanhã é sábado, amanhã é o dia que eu não faço live, tá bom? Mas eu deixei um vídeo gravadinho hoje aqui no canal. É um vídeo, tá muito bacana. É um vídeo que conta a história de um homem, um profeta chamado Rabacuque. Rabacuque, ele escreveu esse livro por cerca de 500, 600 anos antes de Jesus vir a esse mundo. E Rabacuque, ele era um homem que ele estava muito inconformado com tantas coisas ruins que estavam acontecendo no mundo, né? Muita coisa ruim, ele estava inconformado com tanta injustiça e ele foi conversar com Deus. Ele foi questionar Deus, ele estava muito desanimado, sabe? Ele estava muito sem entender porque estava acontecendo tantas coisas ruins. E hoje, quantas pessoas, né, ficam assim, meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa ruim? A gente vê guerras, rumores de guerras, pessoas que ficam doentes, né? Doenças, pobreza, desigualdade, injustiça com crianças, com adultos, enfim. É tanta desigualdade, tantas coisas ruins acontecendo. Quantas pessoas hoje não se encontram assim? E esse profeta, ele se sentia assim, ele se sentia sem entender. E ele foi conversar com Deus, né? E Deus conversou com ele e pediu para ele anotar as coisas que Deus iria falar. E Deus falou para ele que tudo aquilo Deus estava vendo. Nada estava passando despercebido aos olhos de Deus. E que Deus estava preparando tudo para um povo que era muito mais ruim do que Judá, porque Rabacuque ele era de Judá. Deus estava preparando tudo para um povo que era muito pior que Judá, fazer juízo em Judá. E teria a queda do templo, né? Inclusive que era a igreja dos judeus. Deus falou que iria permitir que aquele templo fosse destruído. Por quê? Porque estava tendo muita maldade, tinha coisas que não prestavam, que não agradavam a Deus. E Deus estava levantando um povo ruim para fazer aquela destruição. E aí ele falou: mas como o Senhor, eu estou aqui inconformado com o que está acontecendo aqui onde eu estou, e o Senhor vai usar um povo pior do que o povo daqui para destruir a gente. E Deus falou que depois ele iria fazer juízo também sobre aquelas pessoas ruins, que ia fazer juízo sobre Judá. Então, muitas vezes acontece coisas que a gente não consegue entender, mas Deus ele vê o que? Lá na frente. Então, Deus ele usa até o que é ruim para trazer justiça, para cumprir propósitos. E eu fiz um vídeo, inclusive esse vídeo ele é um resumo de uma live que eu fiz, que é uma live que tem acho que 1 hora. Geralmente minhas lives têm 1 hora e pouco, ou até 2.
Mas tem a live completinha do livro desse profeta, Rabacuque. É muito interessante que, se você está vivendo sem esperança, você está inconformado com as coisas que estão acontecendo mundialmente na sua vida, essa live ela tá muito maravilhosa. Se você tem mais que assistir uma coisa mais breve, eu fiz o vídeo resumidinho, né? E é muito interessante. É o homem que estava inconformado e Deus conversou com esse homem. E hoje, gente, nós devemos viver buscando a Deus, orando, lendo a palavra e ficando em paz. Deus, ele quer que a gente fique em paz, porque tudo acontece sobre a permissão dele. A verdadeira paz, a verdadeira justiça, ela vem do Senhor, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Aqui eu tô trazendo a palavra de Deus diariamente. Segunda-feira, às 19 horas, e sexta, toda sexta e segunda eu tô colocando vídeos novos, tá? E diariamente trazendo live, exceto aos sábados, tá bom? Então, Senhor Deus, obrigada por permitir passar esse tempo diante da tua palavra. Nós meditamos em Levíticos e vimos como o Senhor é santo, justo e amoroso. Aprendemos que o pecado tem consequências, mas que tu sempre oferece um caminho de perdão e reconciliação. Pai, ajuda-nos a viver em santidade, a reconhecer os nossos erros e a depender da tua graça que vem através de Jesus, o sacrifício perfeito que quita todos os pecados. Que possamos refletir o teu caráter em nossas atitudes, buscar a tua presença diariamente e viver separados do pecado, mas cheios do teu amor. Senhor, fortalece para que sejamos sensíveis ao teu Espírito Santo, guiados por ele em tudo o que fazemos, que a tua luz, a tua palavra continue iluminando o nosso caminho, trazendo paz, sabedoria e comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos. Amém. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima live. E ative o sininho de notificações. Tchau, tchau.